E aí, Ser em Evolução, se é a primeira vez que você está aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Andréia Romanha, esse é o meu digníssimo esposo Carlos Henrique. Olá! E hoje nós vamos dar início ao 7º capítulo, onde fala sobre as sementes do medo. Como o diabo lança essas sementes para germinar na nossa mente e na nossa vida humana. Vamos juntos? Bora lá! Iniciamos então a entrevista do capítulo 7. Bora lá! Seguidamente, fico imaginando porque a sua oposição, que nós humanos chamamos de Deus, simplesmente não aniquila você. Você sabe me dizer o porquê? Porque a força é tanto dele quanto minha. Essa força está tão disponível para ele quanto está para mim. E é exatamente isso que venho tentando fazer você entender. A força mais poderosa do universo pode tanto ser usada com objetivos construtivos e positivos, por meio do que os humanos chamam de Deus, quanto com objetivos estritamente negativos, por meio do que vocês chamam de diabo. E ainda tem algo mais importante que você deve saber. Essa força pode ser usada por qualquer ser humano, de forma tão efetiva quanto eu ou Deus podemos. Aí, ó. Você faz uma afirmação que não me parece muito palpável. Você tem como provar que está afirmando? Sim, mas seria muito melhor se você provasse por si mesmo. A palavra do diabo não me parece que tenha muita validade entre vocês humanos pecadores, nem a palavra de Deus. Na verdade, vocês temem o diabo e não confiam no seu Deus. Por isso, vocês têm apenas uma fonte disponível, que é justamente confiando e usando a sua própria força de pensamento. Não há outro caminho disponível a ser trilhado para qualquer ser humano. Porque nós, seres humanos, não achamos o caminho para a inteligência infinita antes. Porque eu os interceptei primeiro e os tirei do caminho, plantando nas suas mentes pensamentos que destroem a sua força de tal forma que vocês não conseguem usar a sua mente de forma adequada. Fiz com que fosse atrativo para vocês usar o poder da inteligência infinita a fim de obter fins negativos, por meio da ganância, da avareza, da luxúria, da inveja e do ódio. Lembre-se, a sua mente atrai aquilo que ela mais enfatiza. Para mantê-los longe da minha oposição, tudo o que eu tinha que fazer era alimentá-los com pensamentos que fossem úteis à minha causa. Se estou entendendo, o que você quer dizer é que nenhum ser humano precisa temer o diabo ou se preocupar em bajular Deus. É precisamente isso. Essa admissão pode afetar minha reputação, mas também, ao mesmo tempo, pode atrapalhar a minha oposição, já que ela abre espaço para enviar mais humanos diretamente para a fonte de toda a força. Em outras palavras, se você não pode controlar as pessoas por meio de subornos negativos ou pelo medo, então você quer realmente chutar o balde e mostrar às pessoas como ir diretamente a Deus. Por algum acaso você também é político? A sua técnica me parece estranhamente familiar. Eu, na política? Se eu por acaso não estou na política, quem você acredita que começa as crises econômicas
e força as pessoas a entrarem em guerra? Você com certeza não acha que isso é papel da minha oposição. Conforme já lhe disse, tenho aliados em todos os setores da vida que ajudam a me conectar com todos os tipos de relações humanas existentes. Por que você não toma conta de todas as igrejas e as usa diretamente para a sua causa? Você acha que eu sou idiota? Quem manteria vivo o medo do diabo se eu subjugasse as igrejas? Quem serviria de isca para atrair a atenção das pessoas enquanto eu manipulo as suas mentes? Se eu não tivesse algum tipo de agente por meio do qual eu pudesse semear as sementes do medo e da dúvida, a coisa mais inteligente que eu faço é justamente usar os aliados da minha oposição para manter sempre vivo o medo do inferno na mente das pessoas. Enquanto as pessoas temerem algo, não importa o que, eu manterei meu controle sobre elas. Você usa as igrejas para plantar a semente do medo, da incerteza e da indefinição nas mentes das pessoas. Isso está correto? O melhor modo de dizer a verdade é que o ritmo hipnótico é algo a ser estudado, entendido e voluntariamente aplicado para que se possa conseguir alcançar metas e desejos determinados. Se a força do ritmo hipnótico não é voluntariamente aplicada para se conseguir fins determinados, ela pode ser um grande perigo. Sim, e também porque ela funciona automaticamente. Se ela não for conscientemente aplicada para obter determinado resultado desejado, poderá e certamente fará com que se obtenham resultados indesejados. Pegue a simples ilustração do clima, por exemplo. Qualquer um pode ver e entender que a natureza força cada ser humano e cada elemento da matéria a ajustarem-se ao seu clima. De uma maneira similar, a natureza força na mente dos homens todas as influências que este recebe do seu ambiente e que muitas vezes são mais fortes do que os próprios pensamentos dos indivíduos. As crianças são forçadas pela natureza a receber influência de todos à sua volta, a não ser que seus próprios pensamentos sejam mais fortes que essas influências. Todas as casas, todos os tipos de negócio, toda cidade e vilarejo e cada rua e centro comunitário tem o seu próprio definido e discernível ritmo. Se você deseja conhecer a diferença que existe na frequência de ritmos das ruas, dê uma caminhada na Quinta Avenida, em Nova York, e depois desça uma rua em direção aos bairros pobres. Todas as formas de ritmo tornam-se permanentes com o tempo. Cada indivíduo tem o seu próprio ritmo de pensamento? Sim, essa é precisamente a maior diferença entre os indivíduos. A pessoa que pensa em termos de poder, sucesso, opulência, define um ritmo tal que atrai essas possessões desejáveis. A pessoa que pensa em termos de miséria, escassez, fracasso, desencorajamento e pobreza atrai essas influências indesejáveis. Isso explica porque tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados do hábito. O hábito estabelece o ritmo do pensamento, e esse ritmo atrai o objeto, que por sua vez representa os pensamentos dominantes. Forte isso, hein? O ritmo hipnótico, por acaso, é algo que se parece
com um ímã que atrai coisas que têm uma afinidade magnética. Isso está correto? Sim, isso está correto. Esse é o motivo de porque todos aqueles que são orientados para a pobreza acabam acumulando-se nas comunidades. Isso explica aquele velho adágio: a miséria adora companhia. Isso também explica porque as pessoas que começam a se tornar bem-sucedidas em qualquer tarefa acham que o sucesso multiplica com muito menos esforço, conforme a passagem do tempo. Todas as pessoas bem-sucedidas usam o ritmo hipnótico, tanto conscientemente quanto inconscientemente, esperando e exigindo o sucesso. A exigência torna-se um hábito. O ritmo hipnótico toma conta do hábito e a lei da atração harmoniosa a traduz no seu equivalente físico. A lei do ritmo hipnótico tomará conta dos meus desejos e me ajudará, pelos meios lógicos e naturais, a transformar esses desejos em realidades físicas. Isso é verdade? Isso descreve a forma como a lei trabalha. A ciência estabeleceu provas de que as pessoas são o que são devido a dois fatores principais: a hereditariedade e as influências do ambiente. Elas trazem consigo, ao nascer, uma combinação de todas as qualidades físicas e de seus numerosos ancestrais. As pessoas que nascem em meio à pobreza e à ignorância têm uma forte tendência a permanecerem guiados pela pobreza e pela ignorância durante toda a vida. O que o ritmo hipnótico pode fazer sobre isso? O ritmo hipnótico não pode mudar a natureza do corpo físico que se herda ao nascer, mas ele pode e modificará, mudará, controlará e fará permanentes as influências ambientais que estiverem à nossa volta. Se entendo o que você quis dizer, das duas uma: ou o ser humano é forçado pela natureza a aceitar e tornar-se parte do ambiente que ele escolheu, ou as forças do ambiente são impostas sobre ele. Isso está correto, mas há modos e meios pelos quais um indivíduo pode resistir às influências de um ambiente que ele não deseja aceitar. E há também um método pelo qual se pode reverter a influência do ritmo hipnótico, partindo do negativo para se alcançar resultados positivos. Você quer dizer que existe um método definido pelo qual o ritmo hipnótico pode ser utilizado para servir em vez de destruir. É exatamente isso que eu quero dizer. Diga-me, como esse fantástico fim pode ser obtido? Para que a minha descrição seja de algum valor prático, ela necessariamente terá de ser longa, porque terá que cobrir os 7 princípios da psicologia, os quais devem ser entendidos e aplicados por todos aqueles que desejam usar o ritmo hipnótico para ajudá-los a forçar a vida e lhes trazer aquilo que eles realmente querem. Então, divida sua descrição em 7 partes, cada uma delas contendo uma análise detalhada dos 7 princípios, como instruções simples para cada aplicação na prática. Então, com essa pergunta, é encerrado o 7º capítulo, porque ele vai então fazer essa divisão dos 7 princípios, e isso vai entrar no próximo capítulo, que é o 8º capítulo. Então, ele vai confessar esses 7 princípios da psicologia
para nos ajudar a trazer aquilo que nós queremos, ou seja, a usar o ritmo hipnótico ao nosso favor, de forma positiva. E qual o balanço que a gente pode fazer desse 7º capítulo? Primeiramente, aqui que eu achei muito interessante, é quando ele fala que ele não quer dominar as igrejas, por quê? Porque as pessoas que estão lá pregando, orando, rezando, são, de certa forma, pessoas que pregam contra ele. Pessoas que fazem surgir e emitir dentro das pessoas o quê? O medo do diabo. E quando você enraiza o medo, quem toma posse? Então, de certa forma, ele fala que são aliados deles, esses pregadores. Enquanto eles estiverem falando mal e falando, discernindo o diabo como você tem que ter medo, você tem que ficar atento, ele tá aí, ele vai te pegar, e tá disseminando o quê? O pânico, o medo. E isso dá mais voluntários para a causa dele. Então, olha como o bicho é ligeiro. É ligeiro, literalmente. Aí a outra parte que eu achei muito interessante é a questão que ele fala lá de você ir em Nova York e passear na Quinta Avenida e depois você desce um pouco as ruas até a periferia. O que quer nos dizer isso? É a questão da frequência, da energia. Muitas pessoas não acreditam, mas tudo é energia. Tudo tem uma frequência. A pobreza, a riqueza, a escassez, a abundância, tudo tem uma frequência. É como o rádio. Quando você quer sintonizar o AM, você precisa ir na frequência. FM, você precisa ir na frequência. Você quer se conectar ao quê? A pobreza ou a riqueza? A escassez ou a prosperidade? Então, assim, ele fala da Quinta Avenida porque é a rua da prosperidade. São lojas caras, são coisas onipotentes ali, né? E quando você desce para a periferia, muda totalmente a frequência. Você sente a sua energia sendo puxada para baixo. Então, assim, a importância da gente cuidar do nosso ambiente onde a gente mora, dos ambientes que a gente frequenta, as pessoas que estão por perto. Não que a gente vai se isolar dentro de uma bolha, né? E não vai mais conviver com outras pessoas, mas estar atento. Não pode ser da sua rotina, você tá ali naquela miséria. Se você quer alçar voos altos, você precisa estar junto de águias e não de pardais, não é? Então, assim, não tem como casar os voos. Não tem como. É muito interessante. E ele fala muito assim, a questão do ritmo hipnótico, que é essa frequência. Você pode usar tanto para o negativo quanto para o positivo. Tudo vai depender do quê? Da sua mente. O que você anda pensando? Pensa demais na escassez, na falta de dinheiro. Vamos economizar aqui porque vai que acaba. É um pensamento de escassez. Vamos mudar essa frequência, vamos mudar a forma com que a gente fala. Porque sim, nós podemos ser conscientes vibrando na prosperidade. Você não precisa esbanjar, você não precisa jogar coisas fora. Existem várias outras opções para a gente ter consciência do uso, para a gente ter moderação, consciência com o nosso dinheiro, com o planeta. Dessa forma a gente vai mudando a nossa frequência, né? Os caminhos. Justamente. Então, assim, resumidamente, foi isso que o 7º capítulo nos trouxe. Oremos e vigiemos aí os nossos pensamentos. A mente que muitas vezes tá preparada, foi programada, nós crescemos com o quê? Trabalhando esse lado mal, esse lado
pensando Escasso, negativo, né? escasso, abundância. Meu, isso não é pra mim, eu não consigo, não, peraí. Vamos mudar essa frequência, vamos mudar o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente fala. Tudo isso são pequenas construções que lá na frente você vai ver o resultado. Ressignificar, né? Sim. O poder está em nossas mãos. Eu mudo a minha mente, você muda a sua, você muda a sua. Opa. Eu não consigo mudar a mente dele. Eu posso amá-lo, eu posso ser casada com ele há 16 anos, mas eu não tenho esse poder. Quem dera tivesse, né? Mas não tenho. A gente não consegue nem sequer ir muito a fundo na mente dos nossos filhos. Quem dirá? Um do tá outro, volta, né? Não tem como. Então, se você quer ir prosperar, quer alcançar os seus objetivos, tem os seus sonhos altos, vamos tomar cuidado com essa frequência. Quem anda cercando você? Quais os lugares você anda frequentando? Qual a frequência que você está sintonizando? Tome cuidado, fique atento e avante. E no 8º capítulo vamos aprender aqui os 7 princípios que ele tem para nos ensinar e dessa forma que a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Porque ele também está nos ensinando muito, né? Sim. Cabe a gente ser inteligente e usar ao nosso favor. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí a sua contribuição clicando no joinha. Compartilha, se inscreva no canal. Comente. Comente. Eu gostei dessa parte, essa parte aqui tá assim, tá assado. Comente, vamos interagir. É importante para nós também, que estamos aqui se dedicando, fazendo um trabalho para vocês, para levar um negócio diferente para vocês. Certo? Certo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Bye. Bye.